Boa noite a todos, muito bem-vindos. Mais uma vez, em nome de Jesus, estamos aqui. É sempre uma alegria para nós, uma satisfação, cada vez que nós nos encontramos nessa reunião para conversar sobre o Livro dos Espíritos. Então a gente agradece pela presença, todos somos instrumentos, como foi falado já, e vamos começar a reunião. Que Deus nos abençoe. O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Assunto de hoje: Espíritos Errantes, parte 2. Os espíritos conservam alguma das paixões humanas? Os espíritos elevados, perdendo seu envoltório físico, deixam as más paixões e só guardam as do bem. Quanto aos espíritos inferiores, conservam-nas, pois, de outra forma, seriam da primeira ordem. Então, nós estamos entendendo aqui, falando sobre o espírito errante, que todo aquele que precisa reencarnar é errante. E por que a gente vê que tem muita obsessão, muitos fenômenos inexplicáveis para aquele que não conhece a doutrina espírita? Porque quem conhece a doutrina espírita sabe que não tem mistério ali. Tudo tem uma razão de ser. Muitas leis nós não temos condições ainda de entender. Então nós estamos vendo aqui que os inferiores, eles realmente... Nós já tivemos várias experiências em relação a isso, como objetos em que a pessoa fica presa. Mas vamos pegar o livro Psicometria, no livro Nos Domínios da Mediunidade. Nós vamos ver lá espíritos que ficam pegados à matéria. E olha, aonde nós chegarmos, nós mostramos a nossa vibração, a nossa energia. Nós vamos ver que ao saírem de... Ele está dizendo museu, mas acho que é até uma galeria lá nos Domínios da Mediunidade, tem uma cadeira. E o André Luiz pergunta de quem é aquela cadeira. Aí o superior diz para ele o seguinte: se ele tocar a cadeira, ele vai ver quem está participando ali sentado naquela cadeira, porque deixa a vibração. Então roupas, uma série de objetos, fica impregnado com a nossa energia. Nós tivemos uma experiência muito interessante de uma senhora que ela veio de Salvador, aqui em Americana. Ela estava muito doente, há 12 anos ela estava doente, e a medicina não conseguia detectar. E ela sentiu uma tristeza muito forte, ela já tinha tentado, inclusive, suicídio. E quando ela penetrou, era uma outra instituição, quando ela entrou, eu vi que ela estava usando um paletó, só que eu não via ela no paletó, eu vi um homem no paletó, que era o marido dela desencarnado. Ela guardou o paletó do casamento e ele ficou junto com o paletó. E depois nós fizemos uma reunião. Ele comunicou falando que realmente ele queria o paletó de volta. Olha a importância do trabalho mediúnico no centro espírita. Nós conseguimos conversar com esse senhor e ele deixou. E a mulher foi tão feliz que ela arrumou até outro casamento. Olha que coisa boa, tá vendo? Então ela estava sozinha, estava numa situação muito difícil. E era um problema obsessivo. Então nós vamos ver isso nos livros do Chico Xavier. Olha, nós vamos ver isso no livro Libertação, onde eles estão tentando desencarnar uma mulher, os obsessores. Por quê? Um dos governadores das trevas, ele não aceitava que a mulher dele estava reencarnada e casada com outro homem. Ele queria levá-la para lá. E aí entra um grupo de espíritos superiores para auxiliá-la. Esse livro é muito interessante. Todo espírita devia dar uma lida nesse livro e estudar realmente esse livro. É Libertação, do André Luiz. E a gente vê, assim, essas situações que a gente fala, nossa, quanta bobagem, por pouca coisa acontece isso. Mas a gente é assim, então a gente desencarna e leva a nossa personalidade, o nosso desentendimento das coisas e acaba ficando preso à materialidade ainda por coisa boba. Um terno, um sapato, uma cadeira. É verdade. Porque os espíritos, deixando a terra, não deixam nela todas as suas más paixões, uma vez que eles veem os seus inconvenientes. Tens nesse mundo pessoas que são excessivamente invejosas. Acreditas que, mal o deixem, perdem os seus efeitos? Depois de sua partida da terra, sobretudo para aqueles que têm paixões bem acentuadas, resta uma espécie de atmosfera que os envolve e conserva todas as suas coisas más, porque o espírito não está inteiramente desprendido. Só por momentos vê a verdade como para mostrar-lhe o bom caminho. Olha que bênção a doutrina espírita. Hoje já não se vê tanta assombração como se via antigamente. Outras doutrinas também, esclarecem essas entidades.
Nós vamos ver a história do espelho também, que está lá no livro Nos Domínios da Mediunidade. Vale a pena ler esse livro para a gente ver que realmente existe muitas coisas materiais que nos prendem à Terra. E olha só, nós temos o arrependimento, que é uma coisa que já é um sentimento de evolução, e não adianta a gente se arrepender se a gente não procurar reparar. Porque uma vez que a gente se arrependeu de alguma coisa, vamos procurar reparar para que a gente não chegue do outro lado e não carregue isso junto conosco. Porque vai ser muito difícil para nós. Então, muitas coisas bobas, coisas insignificantes, faz com que a gente fique de mal do outro. Aí tem razão do princípio inteligente ter passado pelos reinos inferiores da natureza. Quem estuda a doutrina espírita vai ver isso daí, a evolução do princípio até se tornar espírito. Então nós temos uma trajetória, muitas coisas estão impregnadas ainda naquele corpo mental que a gente sempre comenta sobre ele aqui. O espírito progride no estado errante, pode melhorar-se muito, sempre segundo a sua vontade e o seu desejo. Mas é na essência corporal que ele põe em prática as novas ideias que adquiriu. Os espíritos errantes são felizes ou infelizes? Mais ou menos de acordo com seus méritos. Sofrem as paixões cuja essência conservam, ou são felizes, segundo eles, sejam mais ou menos desmaterializados. No estado errante, o espírito entrevê o que lhe falta para ser mais feliz e procura os meios para alcançar a felicidade, mas não lhes é permitido reencarnar-se como seria do seu agrado, e isso, então, lhe é uma punição. Nossa, eu sempre comento isso, que às vezes a pessoa ela é insatisfeita com tudo, reclama de tudo. Então, a insatisfação interior que a gente muitas vezes tem. Então, nós estamos vendo aqui, pode melhorar muito segundo, a sua vontade e o seu desejo, mas é na existência corporal que ele põe em prática as novas ideias que adquiriu. Porque nós precisamos da matéria. Toda a evolução material que tem na Terra são espíritos que vieram para cá. Muitos viveram em outros planetas mais adiantados. A tecnologia que nós estamos tendo na Terra hoje ainda é fichinha, porque vai ter coisa muito mais admirável em termos tecnológicos. São espíritos que tiveram essa experiência antes. Nós vamos ver isso no livro do Chico Xavier, onde tem lá um quadro no plano espiritual. O Martírio de São Diniz é o nome do quadro. Olha só. E o André Luiz fica admirando o quadro. Ele fala, olha que coisa interessante, fulano de tal pintou esse quadro lá na Terra. Aqui tem a cópia dele. O superior fala, não. Ele, durante o sono, visitava essa sala. Ele reproduziu o quadro na Terra, mas o original está aqui. Então, muitas coisas que tem aqui é que tem no plano espiritual. Aqui está falando da matéria embaixo, mas a matéria é essa matéria que nós conhecemos. E a matéria que a gente não conhece? A energia espiritual, o passe, olha só, as vibrações. A gente vai ver isso no livro Entre a Terra e o Céu, do André Luiz, onde eles vão mostrando os ambientes, mostrando inclusive a cor dos ambientes. Aí vem Emmanuel, do livro Consolador, mostrando para nós que o número tem influência, que o nome tem influência. Coisas que nós estamos longe ainda de entender, muitas coisas disso. A doutrina espírita esclarece para nós. No estado errante, podem os espíritos ir para todos os mundos? Conforme. Quando o espírito deixa o corpo, ele não está, por isso, completamente liberto da matéria e pertence ainda ao mundo onde viveu ou a um mundo do mesmo grau, a menos que, durante a sua vida, ele se tenha elevado. E deve ser esse seu objetivo, pois, caso contrário, não se aperfeiçoará jamais. Ele pode, entretanto, ir a certos mundos superiores, mas, nesse caso, aí é como um estranho. Não faz, por assim dizer, mais do que os entrever, e é isso que lhe dá o desejo de se melhorar, para ser digno da felicidade que neles se desfruta e pode habitá-los mais tarde. E olha como que Deus é bom. Deus permite que isso aconteça, para que ele já vê que tem alguma coisa muito melhor para ele. Isso acontece conosco, aqueles momentos que a gente acha que é muito feliz, e realmente nós somos felizes. A gente vê, a gente fala, puxa vida, a gente sente aquele estado de êxtase, vamos dizer assim, Olha que interessante aqui. Então, o remorso, olha, o remorso é terrível.
a gente fica remoendo certas coisas, os espíritos não são diferentes, porque ele só está fora do corpo físico, ele está ainda impregnado da matéria, por isso que sente dor. Isso está no livro dos espíritos, isso está no livro Céu e Inferno. Olha só, tem o código lá no livro Céu e Inferno, né? Código da vida futura, lá nós vamos ver tudo isso daí para nós. Então está tudo dentro disso daqui, ó. Ele pode ir a certos mundos superiores, mas nesse caso é aí como estranho, como o Edu falou. Ele é um turista lá, mas ele já vai perceber alguma coisa melhor. Olha, interessante, mas é aprendizado para nós. Como tem o Pietro Baldi também, que trouxe 2 livros fantásticos que a gente sempre comenta, que é A Grande Síntese e Deus e o Universo. Olha só, são coisas para a gente ler. O espírita deve ler tudo, aí ele vai tirar a melhor parte. Os espíritos já purificados vão aos mundos inferiores? Eles vão frequentemente para ajudar o seu progresso. Sem isso, esses mundos estariam entregues a si mesmo, sem guias para dirigi-los. Olha que coisa linda, Jesus. Olha o que Jesus deixou para nós aqui. Mas vamos pegar uma coisa mais simples para a gente entender melhor. Vamos pegar de novo o livro Libertação do André Luiz, aonde eles têm que apagar a luz para poder visitar as regiões inferiores, para não chocar os espíritos que estão lá. Porque a gente vê que realmente aquele que não compreende, ele tem medo da luz e tem medo das trevas. Isso acontece muito com o médium. O médium corre da luz e o médium corre também das trevas, nas visões que ele tem, principalmente se ele tiver evidência, né? Então nós vemos lá no livro Libertação, eles apagam a luz e vão lá. Eles já eram o espírito que tinha uma compreensão maior, melhor. Eles vão lá justamente para resgatar o governador das trevas, amando da mãe dele. Olha, é só o amor. É como Jesus fala, só está na Bíblia isso aí, só o amor cobre a multidão dos pecados. É o amor que transforma tudo. Nos domínios da mediunidade de André Luiz, Chico Xavier. Quanto mais avança na ascensão evolutiva, mais seguramente percebe o homem a inexistência da morte como cessão da vida. E agora, mais que nunca, reconhece-se na posição de uma consciência retida entre forças e fluidos, provisoriamente aglutinados para fins educativos. Compreende pouco a pouco que o túmulo é a porta à renovação, como o berço é acesso à experiência, e observa que o seu estágio no planeta é uma viagem com destino às estações do progresso maior. Olha que coisa interessante. Nós colocamos isso aqui está na apresentação do livro Nos Domínios da Mediunidade. É Emmanuel que está falando para nós isso daqui. E lá nós vamos ver que o título é Raios, Mentes, Vibrações, etc. Lá que eu não lembro agora. Logo na apresentação. Então está mostrando. Esse livro foi... Eu li muitos livros que eu achei muito interessante. Mas esse livro, ele chama muito a atenção. Porque ele vai mostrar... Nós vamos ver ali mediunidade no leito de morte. Nós vamos ver a psicometria, nós vamos ver uma série de assuntos ali importantíssimos que nos esclarece bastante. Então olha o que ele está falando aqui, ó. Compreende pouco a pouco que o túmulo é porta à renovação, como o berço é acesso à experiência. E observa que seu estágio no planeta é uma viagem com destino às estações do progresso maior. Então, eu lembro muito do Herculano Pires, que ele dizia o seguinte: a doutrina espírita vai avançar, queiram os homens ou não. Porque realmente a doutrina espírita ela é progressiva. Isso é tão interessante, quanto mais a gente lê, mais a gente vê que a gente deixou alguma coisa para trás. Principalmente no Livro dos Espíritos. Nós vamos entendendo o Livro dos Espíritos. Cada vez que a gente lê o Livro dos Espíritos, a gente compreende melhor. O livro Evolução em Dois Mundos, então, nem se fala. Quando a gente começa a ler ele, no começo é meio confuso, depois nós vamos adquirindo uma certa percepção ali, logicamente ajudado pelos espíritos superiores, que nós sempre temos esses irmãos para nos ajudar, e a gente vai tendo uma compreensão melhor. Nós colocamos isso aqui novamente para a gente ver. Nós estamos vendo ali a evolução do princípio inteligente, a criação do espírito por Deus, vida de relação na Terra, morte do corpo físico, volta ao plano espiritual, necessita novo ciclo de aprendizado na matéria. Sim, ele volta na reencarnação novamente. Se ele não precisa, ele continua a evolução no plano espiritual. Ele não precisa da matéria que nós conhecemos.
dessa matéria que nós conhecemos. Ele não precisa dela, mas ele precisa de outras matérias, porque o próprio espírito é matéria, é uma matéria quintessenciada. Aí um dia eu disse aqui, e depois nós tivemos uma reunião, muitos não concordam, mas tudo que Deus criou é matéria. Tudo que Deus criou é matéria. E a verdade absoluta só está em Deus. Quando o homem não tem condição de medir a constituição atômica ali, a aglomeração, que eu não tenho cultura para isso, lá está Deus, onde chega na energia pura. Nós estamos longe ainda. A distância dos animais para o homem é a mesma distância do homem para Deus. Está no livro dos Espíritos também. Ciclo de aprendizado na matéria. Tudo começa com a criação do espírito por Deus. A partir daí, se inicia a vida de relação no planeta Terra. Depois de algum tempo, meses ou anos, ocorre a morte do corpo físico. O espírito retorna ao plano espiritual. É feita uma avaliação para apurar da necessidade de um novo ciclo de aprendizado na matéria. Se há necessidade de novo aprendizado, se inicia o processo de reencarnação. A partir daí, se inicia a vida de relação no planeta Terra. Depois de algum tempo, meses ou anos, ocorre a morte do corpo físico. O espírito retorna ao plano espiritual. É feita uma avaliação para apurar da necessidade de um novo ciclo de aprendizado na matéria. Se não há necessidade de novo aprendizado, o espírito sai desse looping de várias encarnações e continua a sua evolução no plano espiritual. Deu para a gente entender bem, né? Tá bem legal essa explicação aqui para nós. Então ele continua a evolução, como eu disse, não nessa matéria grosseira que a gente tem aqui, mas num outro tipo de matéria, e nós vamos ver isso na Revista Espírita, se não me engano, de 1868, onde vai falar lá de Mozart, que está reencarnado, né, num planeta superior, em Júpiter, né. Aí nós vamos pegar também alguns livros, né, Cartas de uma Morta, o livro de Humberto de Campos, né, Novas Mensagens, se não me engano, está falando do planeta Marte. Mas a doutrina espírita traz para nós tudo isso aí. Cada um faz seu pedido mental, vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui e cada um faz o seu pedido e vamos focar naquilo que mais nos incomoda e se não tiver nada específico para nós, vamos pedir para aqueles que precisam de ajuda. Assunto da próxima semana: mundos transitórios. Só agradecer a oportunidade mais uma vez, agradecer a vocês pela tolerância e sobre a reunião de hoje. Nós estamos aqui porque nós queremos alguma coisa melhor para nós. Então nós já estamos no caminho certo, nós estamos no caminho certo, né? E é sempre em nome de Jesus que a gente fala. Aí nós vamos pegar só uma passagem de Jesus, onde ele fala: reconcilia com o teu adversário enquanto está a caminho, porque senão você será metido na prisão, será levado primeiro à presença do juiz. Quem é esse juiz? A nossa consciência, porque a lei de Deus está na nossa consciência, a gente sabe que isso está no livro dos Espíritos. Então muitas coisas que a gente não consegue acertar, nós vamos levar para o outro lado, e depois nós vamos ter que reajustar. Então na verdade a reencarnação é uma bênção para nós, é uma escola Terra, e que bom. Gente, Deus nos abençoe, um bom final de semana para nós, e nós estamos juntos. Muito obrigado. Recomendações de leitura: livros citados nesta palestra: A Grande Síntese, Pietro Baldi. Cartas de uma Morta, Maria João de Deus, Chico Xavier. Deus e o Universo, Pietro Baldi. Entre a Terra e o Céu, André Luiz, Chico Xavier. Evolução em Dois Mundos, André Luiz, Chico Xavier. Libertação, André Luiz, Chico Xavier. Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz, Chico Xavier. Novas Mensagens, Humberto de Campos, Chico Xavier. O Céu e o Inferno, Allan Kardec. O Consolador, Emmanuel, Chico Xavier. O Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Os Mensageiros, André Luiz, Chico Xavier. Revista Espírita 1868, Allan Kardec.